Novo Tempo. Muito bem. Estamos aqui no Novo Tempo de novo, começando com você mais uma edição do nosso bate-papo Novo Tempo. Todas as quartas-feiras nós temos aqui a presença incrível desse nosso amigo terapeuta familiar, o Haroldo Melo, que já está aqui a postos, querendo já entrar no ar. Meu amigo, olá, bom dia. Haroldo Melo, como é que tá? Bom dia, Didi. Bom dia aos amigos da Novo Tempo. Olha, eu estou muito bem, agora, principalmente agora no ar, com todos esses nossos amigos que estão conectados conosco nas mais variadas formas, né, de comunicação. Verdade, nós estamos no Facebook, também no YouTube e agora no Instagram também. É só você assistir a gente lá, só colocar. É muito fácil você encontrar. Para todas as plataformas, o final é Rádio Novo Tempo Belém. Não só assista, mas compartilhe e curta também, porque com certeza vai ser útil, como foi para você, para mais pessoas, né, Haroldo? Com certeza. Haroldo, o assunto de hoje é para encerrar aquela questão lá dos sentidos, né? Já falamos do tato, falamos do olfato, falamos do paladar. O que a gente faltou falar, hein? Rapaz, audição, a música e seu efeito no ser humano. Interessante. E tem tudo a ver com a rádio, né? Porque rádio é música, né? Exatamente. Agora, exatamente. Tem gente que, quando se fala de música, fica até meio que preocupada, né? Porque tem vizinhos que colocam aquelas músicas muito altas, né? E não é aquela música que a gente gosta de ouvir, né? Música que incomoda. Então, a importância é de se colocar uma boa música, né? Música de... Exatamente. E respeitar a lei do silêncio, né? 22 horas, a lei do silêncio. Às 10 da noite já desliga aí, né? Não só o horário das 10 da noite, mas também até, Haroldo, durante o dia também não tem necessidade de você colocar um som tão alto, né? Exatamente. Os ouvintes, né? Para incomodar a sesta depois do almoço, já pensou? Já. O cara tá ali cansado, querendo tirar uma cesta, o nego solta um rock da pesada. Vamos lá. Você falou de rock aí. Tem alguma diferença, assim, de estilo musical no caso de terapia? Tem. Para relaxar, por exemplo. Tem vários exemplos de música. O Clarão da Lua, de Debussy, né? Que são músicas clássicas. O Adágio de Albione, concertos de oboé de Vivaldi, música do nosso querido maestro brasileiro, né? Que é muito famoso. Então, tem várias músicas que ajudam a relaxar a tensão. Quer dizer, você ouve e você relaxa. Hoje, o YouTuber tem até 11 horas de música para relaxar, com som de cachoeira, canto de pássaro, movimento das várias formas do barulho da floresta. Então, essas músicas, quando você está tensionado, ela ajuda você a relaxar, a baixar a adrenalina e você entrar num estágio realmente de acomodação do seu emocional, do seu sentimento, né? Para não ficar aquela agitação 24 horas. Então é interessante, você depois de um dia pesado, né, de muito estresse, seria interessante você sentar ali no sofá ou algum cantinho ali e ouvir um tipo de música terapêutica, né? Muito bom, isso ajuda muito. A mente da pessoa entra num processo de descanso, né? Uhum. Agora, no caso do sono, o Haroldo, tem gente que tem dificuldade para dormir. A música também pode ser boa para isso? Tem música para o sono. No YouTube tem um CD, são 8 horas de música para você dormir. E tem a meditação de Thaís, de Marcenet, tem o Noturno, né? Vários autores da música clássica, Canção de Niná, de Brahms. E, fora isso, tem outras ofertas no YouTube para você relaxar e dormir.
São músicas bem pontuais, calmas, que realmente levam você a ir desligando o seu emocional daquela agitação e consegue dormir. Então, é muito bom isso, porque tem pessoas que têm dificuldade para dormir. Ouça essas músicas para dormir. Elas são fundamentais para você. Bom, você deve estar ouvindo aí esses nomes todos. Você talvez não consiga nem escrever esses nomes aí, não saiba, né, de todos. Nós temos esses nomes todos aí, essa lista, tudo aqui em PDF. Se você quiser, é só pedir para a gente, né, Haroldo? Que a gente Exatamente. para você poder dar uma pesquisada lá no YouTube ou vai numa loja aí, né, e compre para colocar e ter os benefícios. Quer falar mais É, alguma coisa da música aí? para dormir assim, o cara está dormindo, de repente acorda no meio da noite e o olho fica seco, né? Como diz alguns. Fiquei de olho seco. Meu amigo, molha esse olho. Põe uma música para dormir, curta a música e daqui a pouco você está dormindo. Dormindo. E para acalmar a ansiedade, hein? Aí, meu amigo, a ansiedade não é fácil, né? Ela tritura o emocional do ser humano, né? Mas nós temos as 4 estações de Vivaldi, que são valsas muito bem trabalhadas, que ele tem vários estágios no andamento das suas valsas, né? Que ele pega o sujeito no quadro de ansiedade e ele vai trabalhando aquela ansiedade da pessoa e ele vai entrando nas valsas e, de repente, ele começa a sentir que aquela ansiedade está se esvaindo. Tem o concerto de Aranjuez de Rodrigo também, que é muito bom. Tem a Sinfonia de Lis de Mozart. Mozart é um autor de música clássica que tem muitas músicas muito boas para a ansiedade, né? E além de nós termos, aqui no Brasil, nós temos autores santarenos que têm músicas que falam muito da natureza, da beleza da floresta, dos rios, que também ajudam a acalmar essa ansiedade. Além disso, eu acho que a gente pode estar pensando aí em alguns hinos, né? Também tem alguns hinos instrumentais e a igreja tem produzido também ao longo desses anos todos. Se você também conhece alguma música instrumental cristã, também você pode colocar para tocar, né? Eu sugiro, né, apesar que sugira nome de japonês, mas eu sugiro que você, a nível cristão, entre no YouTube e pegue aqueles instrumentais de flautas andinas, bolivianas, que são lindas demais Sim. para você ouvir, né? De repente está um sábado cheio de ansiedade, Uhum. entre lá e ouça Le Rojas e outros autores, Léo Anco, e tem outros autores, tem o Sami, que tem essas flautas andinas. Nossa! Tem também a guitarra, né? Aquela guitarra paraguaia também. Tem, sabe, tem vários instrumentos que tem músicas de hinos que são extraordinários para acalmar a nossa ansiedade. Até a Patrícia Romania usa na música da Montanha aquela guitarra que eu estou falando, que ela tem uma sonoridade muito gostosa de se ouvir. A harpa também é Ah, muito bom para verdade. acalmar a ansiedade. Tem um Uhum. rapaz no YouTube, eu esqueci o nome dele agora, mas ele tem vários CDs de harpa, também muito bom. É bom dar uma pesquisada ali, né? Coloca lá, Exatamente. você acha. Muito bem. E no caso, a gente falou da ansiedade, para acalmar a ansiedade. E no caso, para estimular aí, tem alguma música? Aí é assim, você que sofre da autoestima baixa, Uhum. né? Quando você está down, está assim, jururu, Tá meio down, está meio down caidão. assim,
Pegue a Marcha Triunfal de Verdi, que é outro autor de clássico. Nossa, é um cara que eleva a moral do ser humano. A Uhum. música aquática de Handel. Handel também é outro autor que tem músicas extraordinárias para estimular o ser humano, né? Uhum. Tem o Sonho de uma Noite de Verão de Mendelssohn, também é muito bom. Lago dos Cisnes de Tchaikovsky, né? E aí tem vários autores nessa linha. E para estimular, aqui no Brasil, Hum. você tem instrumental de algumas músicas do passado, né? De autores da década de 40, 50, 60 até 70, que são músicas instrumentalizadas, instrumentais, que te ajudam a estimular a você a sair daquele quadro de down e passar também para um condicionamento emocional mais ativo, né? E tem música pan também na flauta andina, que ela é estimulante. Que Você legal. tem que selecionar, né, os autores e ver o tipo de música que está sendo tocado para Hum. você dar aquele up no seu meio down. Sair daquela inércia, né? Exatamente. Vamos falar agora sobre os efeitos benéficos, salutares da música, porque se ela faz mal, ela também pode fazer bem, né? Ah, sim. E isso não é uma coisa de opinião minha, nem do Didi, e nem de outro jornalista. É um estudo científico que aponta isso. Para redução da dor física, Hum. dor psicológica, né? Os pacientes geriátricos, eles têm que ouvir 20 minutos diários, né? Para redução de 66% da dor. E isso é muito importante porque McFree, em Hum. 2003, fazendo uma pesquisa, descobriu isto, que existem músicas para pacientes geriátricos que ajudam a reduzir 66% da dor. Por quê? Porque são músicas destinadas à terapia ocupacional. Então, isso é muito bom. Então, quando você, idoso, for procurar uma terapia ocupacional, procure saber se eles trabalham terapia com música. É Uhum. muito bom. Isso serve até para os próprios filhos, né? Que estão querendo cuidar dos pais, né? Essa Também, informação é importante. E a questão do estresse aí, hein? olha, reduz significativamente a carga de estresse, né? Se o camarada vive no nível de estresse muito alto, um dos efeitos dessa música é reduzir esse efeito estressivo, porque ele vai e começa a entrar no clima da música e vai relaxando, né? Que legal. E no caso aí de exames, diante de uma expectativa de algum resultado. Ah, tem muita gente que sofre por causa disso, principalmente dessas doenças terminais e doenças coronarianas, de câncer, de pandemia, de tantas outras coisas, né? Uhum. Antes, ele ouve. Durante a espera, ele continua ouvindo. Após ele receber o resultado do exame, ele continua ouvindo. Sabe, Didi, a Hum. nossa mente ela tem que ser treinada para saber trabalhar esses momentos difíceis da vida, não só por conteúdos de leitura, de meditação, reflexão, mas também pela música. Porque quando a pessoa ouve músicas dessa natureza, ele treina o cérebro dele para estar preparado para absorver qualquer tipo de notícia que venha para ele. Então, ele está assim espiritualmente preparado, seja ouvindo música clássica, seja ouvindo música instrumental cristã. Ele já fica com o seu espiritual preparado e o efeito danoso diminui. Não tem aquele impacto violento em cima dele.
Só lembrando que nós estamos falando da boa música, não é Sim, música. nada. Se for uma música ruim, o efeito vai ser o inverso, né? Devastador. Então, cuidado com a música. A gente sabe que tem ambientes, como a gente falou no início, né, Haroldo, que é complicado, porque o vizinho deixa aquele som lá alto, né? E ele não respeita. Então, você tem que, nesse caso aí, tentar burlar isso aí, colocar o idoso ou uma outra pessoa num outro local para ouvir uma boa música, né? Exatamente. Agora, a gente falou dos idosos aí, e no caso das crianças, dor de cabeça e tudo mais. Enxaqueca, quando ele tem um problema psiquiátrico, problema geral, assim, também faz um efeito muito bom, né? Apresenta um efeito real. Crianças diagnosticadas com câncer, um hospital em Toronto tratou essa ansiedade das crianças, né? Fazendo com que elas participassem de atividades musicais interativas. E a avaliação que foi feita dessa parte lúdica provocou um efeito altamente positivo nas crianças. A doença não desaparece, mas o efeito psicológico é muito bom, que as crianças começam a ter um comportamento positivo. Sim. Elas não se jogam na depressão, no estresse, naquela conduta degenerativa do processo, mas elas têm uma ação positiva no comportamento dela e algumas até conseguem melhorar a sua atitude diante da situação que ela passa. Muito bem. Tem mais algum efeito positivo aí para os pais e crianças? Quando o pai vê que uma criança tem um efeito positivo numa interação desta, o pai e a mãe, eles respiram aliviados, porque eles sabem que aquela carga pesada que está em cima do filho vai começar a diminuir. Automaticamente, eles sofrem o efeito, né? Nós chamamos assim, o efeito colateral também. Quer dizer, eles começam a também ter uma paz de espírito diante da situação. Muito bem. E agora vamos falar um pouquinho sobre o casal, né? A música, quando você fala em música, vai pensar o quê? A música para dançar e tal, mas não é isso, né? Qual é o efeito da música para os casais aí no contexto familiar? É interessante, né? Os casais, eles têm um momento de interação cognitiva, psicológica, sentimental, emocional. Quando o casal está curtindo uma música de natureza terapêutica ou uma música de natureza cristã, né? Isso faz com que o casal também comece a construir o seu espaço emocional de convivência, de relacionamento, de interatividade, e isso traz ao casal um grande bem-estar, né? Haroldo, eu te fiz essa pergunta porque, assim, eu acho que você deve ter, né? Pelo menos eu acho que você tem. Todo casal tem uma música, não é? Tem. Aquele hino, né? Então a música também está presente no casal, né? Está presente. Você imagina, final do dia, você deitado na cama com a sua esposa, ouvindo aquela playlist de músicas cristãs que tem significado para você. Aquelas músicas românticas que escreveram a história do namoro, noivado, casamento, e você está deitado ali com seu cônjuge, curtindo uma música dessa. Como é que você acha que fica o estado de ânimo, de espírito deste casal? Não é? Além disso, também, eu acho que a música, ela na verdade, resume a história do próprio namoro, do próprio encontro, né? E reafirma isso aí. Com certeza. Né? Olha, uma coisa que os casais deviam fazer no período da sua alimentação, café, almoço e jantar,
se iriam colocar essas músicas bem som ambiente para eles degustarem o alimento e degustarem também o remember, né? Dos encontros inusitados, dos encontros felizes, dos momentos que marcaram a sua vida de forma romântica, de forma assim pontual, do encontro deles, né? Então, isso ajuda muito a fazer com que o casal entre numa sintonia tão grande que dificilmente eles terão uma postura agressiva um com o outro, porque a música ajuda, digamos assim, é o catalisador da paixão e do amor entre o casal. Interessante. Haroldo, o nosso tempo já se esgotou, ainda tinha mais o que falar aqui. Eu queria que você resumisse em um minuto a questão do tato, que já tratamos aqui outras vezes, mas o tato também é importante até no contexto familiar, do casal também, contato pessoal, né? Contato físico, mãos dadas, o passeio de mão, brincadeiras, a saudação amigável, dar a mão, beijar, abraçar, massagear o cônjuge, o abraço nos filhos, nos familiares, né? Esse encontro interpessoal, isso dentro de uma ambiência de música gostosa, nossa, parece assim que o céu desce à terra e o ser humano está num ambiente divino, né? Eu acho que tinha que ter um programa só para o tato, no caso, para os casais, porque eu já ouvi muitos problemas assim, né? Problemas entre casais que não se tocam mais, né? Não toca, o rapaz não toca mais no cabelo da esposa, no corpo dela, não tem relação sexual nem nada. E aí isso acaba esfriando, né? Aí eu ouvi uma história de um casal, você deve ter ouvido também falar, que o casal foi procurar o pastor porque eles não queriam mais ficar juntos. Eles não queriam mais, não dava mais para ficar. E ali conversando, não dá mais, não gosto mais dele, não gosto mais dela e tal. E de repente apareceu lá uma barata no quarto. Na hora que a menina viu a barata, ela pulou no colo do marido. O pastor já não teve que fazer mais nada. Só o fato dela ter pulado no colo do marido já resolveu o problema dela, entendeu? Exatamente. Já voltaram a se falar. Ou seja, o tato é tudo também, né? Também, com certeza, meu amigo. Não há nada sinestésico mais poderoso do que o contato de uma pessoa com a outra, né? Haroldo, semana que vem você vai estar em viagem, aí você não vai poder estar com a gente, certo? Com certeza. Mas na outra, daqui a 15 dias você vai voltar, né? Sim, nós estaremos falando sobre viver com alegria e otimismo. Como fazer isso? Viver Como com alegria. construir isso? Isso é utópico, inalcançável. Como é que é isso aí? No mundo de hoje, numa pandemia miserável dessa, como ter alegria, como ter otimismo, como fazer a vida ser bela diante de tantas perdas? Será que é possível? Segundo Haroldo Melo, é. Então não perca. Haroldo, vamos lá no seu telefone para contato, quem quiser te convidar para as palestras aí pelo Zoom e também outros aplicativos que você tem usado aí, né? Skype e tudo mais, o né? Skype também, vamos lá. 91 é o DDD. Sim. 98456 1312. 91, que é o DDD, 98456 1312. Só você falar com o Haroldo Melo, veja com ele a data, se ele tem disponibilidade nessa data, e aí ele marca com você o assunto para poder fazer essa palestra para sua igreja. Haroldo, muito obrigado, boa viagem para você, viu? Vê se volta logo. Muito obrigado, meu amigo, e vou ficar morrendo de saudade da nossa Rádio Novo Tempo nesses dias, mas quando voltarmos estaremos aqui alegres, otimistas, para viver uma vida plena. E feliz. Tá certo, Haroldo. Um abraço. Valeu.